Felizes com Jesus? Amém, glória a Deus, que bênção. Deixa eu fazer uma oração juntamente com você. Pai Celestial, no nome de Jesus, nós bendizemos a Ti. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de mais um culto, de poder celebrar o nome do nosso Deus, de poder entregar nosso louvor, a nossa adoração a Ti. O Senhor é digno de receber honra, glória, louvor, exaltação. O Senhor é digno de receber o culto dessa noite, Pai. Obrigado. E nós colocamos diante de Ti as nossas vidas e declaramos: Espírito Santo de Deus, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração para receber a mensagem de Deus para as nossas vidas. Espírito Santo, nós nos colocamos diante de Ti e pedimos que essa palavra ministrada aos nossos corações seja ministrada no nosso espírito. Por isso, abre os olhos do nosso entendimento para que possamos receber tudo o que o Senhor tem preparado para nós. Receba, Senhor, mais uma vez a nossa vida, entregamos a Ti os nossos corações. Estamos aqui, Senhor, de corpo, alma e espírito, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Muito obrigado, Pai Celestial. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos. Tudo certo com vocês? Eu quero compartilhar algo com vocês. E o tema da mensagem para nós essa noite é Descobrindo o meu lugar no corpo. Descobrindo o meu lugar no corpo. E o texto base para essa mensagem está em 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos no capítulo inteiro, mas eu tenho como base aqui o 12:12. E aí a gente vai saltear durante a ministração os outros versículos desse capítulo. Então, 1 Coríntios 12:12 diz assim: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Ok? Então aqui, esse texto está falando, todo esse contexto do capítulo 12 de 1 Coríntios, está falando conosco a respeito de dons espirituais, de dons que o Senhor tem disponibilizado para a igreja, para o corpo de Cristo. E aqui Paulo está conversando com aqueles irmãos lá de Coríntio. Ele está dizendo o seguinte, inclusive o primeiro versículo desse capítulo diz assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Então, aí ele começa a discorrer a respeito dessa situação dos dons espirituais, certo? Para falar um pouquinho, queridos, de dons, nós podemos entender que existem também dons que são naturais, não é verdade? São habilidades naturais que você nasce com elas. A gente pode ver nitidamente, Você pode pegar uma pessoa que quer tocar um instrumento e a pessoa que nasceu para tocar um instrumento. Um pouco de estudo, um pouco de dedicação, ela flui livremente naquela habilidade, naquele dom, porque é natural. Enquanto uma outra pessoa que deseja tocar, mas ela não tem o dom, ela se esforça bastante, ela até consegue fazer um pouco, mas não é natural. Ela se esforça muito para entregar pouco, não é verdade? É um dom. Dom é um dom natural. É nato, nasceu com a pessoa. Você já imaginou, que num corpo, Paulo, inclusive, ele está dizendo isso. Ele está fazendo a comparação, do corpo de Cristo com o corpo humano. Ele está falando de membros. Olha, o corpo é um só, ele é inteiro, mas ele tem membros. E os membros são diferentes, com funções diferentes. E aí, então, ele começa a falar a respeito dos dons espirituais distribuídos na igreja para o aperfeiçoamento dos santos, para o crescimento da igreja. Então, dentro desse contexto, queridos, de corpo de Cristo, nós podemos entender que a igreja de Coríntio, ela tinha todos os dons. Ela fluía livremente nos dons, mas existia
uma meninice entre eles, né? Eles não sabiam lidar direito com essas situações dos dons. Por isso, Paulo, então, escreve essa carta, orientando eles acerca dos dons espirituais. Quando nós falamos, queridos, de dons espirituais e também dos dons naturais, dentro do corpo, dentro da igreja, nós podemos entender com isso que o desejo de Deus é que haja uma prestação de serviço, de cuidado com o próprio corpo. Se vamos analisar o nosso corpo físico, eu tenho, né, o meu corpo físico, você tem todos os membros do seu corpo, e eles visam abençoar o próprio corpo, não é assim? Todos os membros do nosso corpo, eles abençoam o nosso corpo. Eles exercem uma função diferente com vista ao desenvolvimento desse corpo, não é verdade? Você pode preparar um prato de comida bem delicioso, bem gostoso, mas imagine se você não tiver o auxílio das mãos para você levar a comida à boca. É complicado, não é verdade? Então, no corpo espiritual da igreja do Senhor Jesus, da mesma forma, nós podemos ter algo muito importante, muito excelente. E aí alguém diz, pois é, mas eu acho que o meu dom ele é tão simples. Mas Paulo trata aqui, nessa passagem, dizendo que há um único corpo, com vários membros, com funções diferentes para abençoar esse corpo. Então, se você está na igreja, se você faz parte do corpo de Cristo, saiba que existe da parte de Deus. Por isso Paulo diz, irmãos, eu não quero que vocês ignorem o fato dos dons espirituais. Não fiquem alheios a isso. E a mensagem para nós essa noite é, irmãos, quanto aos dons espirituais, nós estamos conversando, não fique alheio a respeito disso, porque existem dons espirituais que o Senhor distribuiu sobre a sua vida, distribuiu individualmente, cada um tem um, visando abençoar o corpo inteiro, abençoar todo o corpo, amém? Você concorda com isso? Então, o primeiro ponto para nós essa noite é, lembrando que nós estamos falando, né, de descobrir o meu lugar no corpo. A gente poderia colocar aqui a minha função, né? Qual é a minha função no corpo? A função da mão é uma, a função do pé é outra, a função das pernas é outra, a função do cérebro é outra, a função da cabeça é outra, mas todas as funções levam a abençoar o corpo inteiro, não é verdade? Então o primeiro ponto é, somos diferentes membros de um único corpo. Somos diferentes membros de um único corpo. 1 Coríntios 12, do 12 ao 14, olha só o que diz a palavra de Deus. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tendo muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Que tremendo, né? Olha só, aqui a palavra está dizendo o seguinte, ele relata ali a respeito de gregos, né? Então não há distinção entre gregos, entre judeus, entre escravo e entre livre. Ele está dizendo que o dom ele é distribuído a todos. Então não há distinção de pessoas. O dom que você tem não é igual ao meu, mas ele me abençoa. O dom que eu tenho talvez não seja igual ao seu, pode ser que seja parecido, mas talvez não seja igual ao teu, mas te abençoa. E não existe distinção de pessoas. Quando Paulo está falando ali do grego, está falando do judeu, é porque o judeu é o povo de Deus, né? E na época considerado, né, o povo que conhecia Deus, que conhecia a estrutura, né, de como se achegar a Deus. E o grego ele era o pagão, ele era o gentil, aquele que não tinha contato com as coisas de Deus. Mas Paulo está dizendo que ao receber Cristo Jesus, todos recebem o dom. Amém? Ao receber Cristo Jesus, todos têm o dom do Espírito, que pode fluir através da sua vida. Então não há distinção de pessoas.
Não há distinção de pessoas acerca dos dons. E o interessante é que ele fala que o Espírito, ele distribui como quer. Não tem a ver com o que eu quero, né? É com como ele quer, visando o bem comum. Mais adiante nós tratamos a respeito disso. Mas é o Espírito Santo que distribui. É o mesmo Espírito que distribui. Quando nós vamos falar, queridos, a respeito, né, dos dons espirituais, ele é mais complexo do que eu estou falando aqui e do que eu vou tratar aqui. Ele é mais amplo, ele é mais profundo. No entanto, se a gente fosse tratar desse tema, talvez num culto a gente não consiga. Talvez deveria ser um estudo, né? Mas para que aconteça aquilo que eu mencionei no início, né, para que você tenha ciência disso, como Paulo disse, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons. É preciso saber, é preciso conhecer que isso está disponível na igreja do Senhor Jesus. Então, pensando nisso, eu trouxe essa passagem, essa palavra, de uma forma mais concisa, mais direta, sem entrar nos pormenores. Mas para que nós, como igreja, possamos fluir nos dons espirituais. Existe uma preciosidade de Deus sobre você. Existe um dom precioso, um dom espiritual precioso sobre a tua vida para abençoar o corpo de Cristo. Eu podia ouvir um amém, né? Aleluia, glória a Deus, é verdade, eu tenho, Ele me deu. Então eu vou falar de novo. Existe um dom precioso de Deus, um dom espiritual sobre a tua vida para abençoar o corpo de Cristo. Amém, glória a Deus. É que aqui a gente coloca o cara animado para fazer antes, né? Daí chega a gente mais assim e a pessoa fica... O irmão hoje estava animadão, né? O irmão estava animado, o pessoal do louvor, toca mais um, eles tocaram uma pancada também. Eita, nós. E aí vem o pastor falando mansinho, aí não dá, né? Então vamos lá. Então somos diferentes membros de um único corpo. E isso é muito importante, queridos, porque não é como eu quero, mas é como o Senhor quer. Você já imaginou, mesmo falando de dons naturais, de habilidades naturais, você já imaginou que o Senhor, né, que o Pai, o Criador, Ele deu isso para nós, Ele distribuiu esses dons naturais também, e é muito importante, né, é muito interessante a gente lembrar disso. Você já imaginou uma comunidade, né? Hoje nós estamos aí com esse mundo mais globalizado e a gente tem acesso a várias informações e a muitas coisas, né, que você vê o que acontece no outro lado do mundo e com uma facilidade, né? Mas você já imaginou nos primórdios, né, uma comunidade distante, como é que ela ia se virar? Como que as coisas iam acontecer? Quem ia cozinhar? Quem ia construir as casas? Quem ia fazer as pontes? São habilidades naturais que Deus deu visando abençoar aquela comunidade, e Ele distribui como quer. Nem todos constroem pontes, nem todos são carpinteiros, nem todos têm habilidade com madeira. Mas, no entanto, nem todos cozinham também. Você já imaginou, né? Todo mundo sabe cozinhar, mas ninguém sabe trabalhar com outra coisa. Todo mundo sabe construir, né? Fazer construções, mas ninguém sabe construir um carro. Não, Deus distribuiu os dons, habilidades naturais para cada um em determinada comunidade para abençoar aquela determinada comunidade. Dentro de uma empresa funciona de igual modo. Existem funções diferentes para abençoar aquele corpo. Nas escolas, de igual forma, existe um corpo docente, né? Habilidades onde aqueles professores de distintas matérias, né? Eles ensinam, eles lecionam ensinando as pessoas. São habilidades naturais. Falando das habilidades e dos dons espirituais também. O Senhor distribui como quer. O Senhor distribui a cada um visando abençoar o corpo todo. Abençoar toda a igreja. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. E aí Paulo está falando a respeito de a meninice que acontecia lá naquela igreja é porque eles estavam um pouco divididos, né? Porque eles achavam que, eu sou melhor porque eu tenho esse dom.
porque eu falo em línguas estranhas, eu sou bom, eu sou melhor. O outro, não, eu sou bom porque eu interpreto. O outro, não, porque eu tenho palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Eu tenho discernimento de espírito, por isso que eu sou abençoado. É um dom, é o melhor dom. Falando dos dons ministeriais, né? Eu sou apóstolo. O outro, não, eu sou mestre. Eu sou pastor. Eu sou evangelista. Mas não é para a vanglória de ninguém. Não é para ninguém se achar superior ao outro, mas é para o bom funcionamento do corpo. E aí também existe uma coisa muito importante que nós precisamos levar em conta. Muitas vezes, né, nós achamos assim, mas porque o que eu tenho, o que eu desenvolvi, parece tão simples, parece tão pequeno, perto daquilo que o meu irmão tem, perto do que aquela outra pessoa desenvolveu. Mas tudo faz parte. O meu dedo ele não é mais importante do que a mão. A minha mão direita não é mais importante que a minha mão esquerda. Os pés, o pé direito não é mais importante que o pé esquerdo. Eles têm a sua função. Você já imaginou você andar com os dois pés esquerdos? Não dá, né? É dois pés esquerdos, ainda pior ainda, né? Dois pés direitos, não tem como. Você vai andar capenga, cambaleando, não é assim. Precisamos das funções do corpo. Você já se perguntou qual é a tua função no corpo? Já se perguntou se você está desenvolvendo o dom que Deus te deu para servir o corpo? A ideia para nós hoje, que o Senhor fala aos nossos corações nessa noite, é essa. É que nós precisamos acordar para o dom espiritual que está em mim, que não é para o meu benefício próprio, mas é para o próximo. Então é um egoísmo da minha parte se eu pegar o dom que está em mim e escondê-lo. Porque na verdade eu não estou privando a mim de usufruir dessa graça, mas eu estou privando o meu irmão, o meu próximo, a igreja, o corpo de Cristo. Ele distribui como quer, para os gregos, para os judeus, para os escravos, para os livres, ou seja, para todas as pessoas. O segundo ponto é para o bom funcionamento do corpo. Para o bom funcionamento do corpo. Olha só o que diz 1 Coríntios 12, 7. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. É para que você cresça, é para que a igreja cresça. Os dons, como eu disse, os dons, as manifestações, dos dons espirituais, eles têm algumas distinções entre eles, Os dons espirituais dados pelo Espírito Santo, os dons operacionais que o próprio Deus nos concede. Fala dos dons ministeriais, que a gente tem uma matéria também na integração, que a gente fala sobre os 5 ministérios. São dons que o Espírito dá, que o Senhor Jesus concede, que o Pai concede à igreja para o crescimento da igreja, para o crescimento dos santos. Quantos santos nós temos aqui? Amém? A Bíblia diz que quando nós recebemos Cristo Jesus, Ele nos santificou, Ele nos perdoou, Ele nos lavou, Ele nos purificou, Ele nos tornou santos. Nós não somos santos por causa das nossas obras, somos santos pela obra de Cristo Jesus. Então, quando nós estamos na casa de Deus, quando nós nos expomos ao ensinamento da palavra de Deus, quando nós nos expomos aos serviços prestados na igreja, nós estamos sendo abençoados através dos dons espirituais. Nós estamos recebendo instrução, ensino, nós estamos recebendo serviço para o nosso crescimento, para o desenvolvimento do corpo. Por isso Paulo fala numa outra passagem, de sorte que nenhum dom lhes falta. Que coisa boa, né? Você já imaginou a igreja fluindo nos dons, não tendo nenhuma necessidade de dom fluindo na igreja, todos os dons fluindo na igreja? Você já imaginou as pessoas orando e as pessoas sendo curadas?
porque existe o dom de cura fluindo abundantemente, livremente na vida da igreja. Você já imaginou isso? Você já imaginou quando você passa por alguma pessoa e ela está acometida de uma enfermidade? Você já imaginou que tristeza, né? O corpo daquela pessoa recebendo ali uma influência, né, de um espírito, né, de doença, resultante, né, do pecado de Adão, né, do homem caído, né? Existe essa influência sobre a vida das pessoas. As enfermidades, né, por uma má conduta de vida, de alimentação, ou mesmo ela já nasceu com algum tipo de comorbidade. Mas que terrível, um aprisionamento. Você já imaginou os dons fluindo e você impondo as mãos sobre as pessoas e elas sendo curadas, elas sendo livres da enfermidade? Amém? Você já imaginou que coisa tremenda? Uma pessoa, você está caminhando, de repente na fila do banco, você está lá na tua, bem tranquilinho, bem susse no mousse, e de repente o Espírito te mostra que aquela pessoa que está ali naquela fila contigo, que você nunca viu, e de repente o Espírito Santo abre o teu entendimento e você discerne que aquela pessoa está passando por uma dificuldade. E o Espírito Santo revela o coração daquela pessoa para você e você diz: querido, olha, eu tenho essa impressão no meu espírito que você está passando por isso lá na tua casa e tal, mas saiba que existe solução para você. Existe solução para o teu casamento, existe solução para a tua casa, existe solução para essa questão do teu trabalho. E aí o coração daquela pessoa se abre para receber o Evangelho. Por quê? Porque o dom da palavra de sabedoria, de conhecimento, de discernimento de espírito, de profecia está fluindo. Você já imaginou, o irmão levanta a mão e começa a louvar, adorar a Deus falando em línguas, e o outro irmão se levanta e interpreta aquela língua? É os dons fluindo. E o que o Senhor está dizendo para nós: eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos dons espirituais. Nós precisamos, como igreja, fluir nos dons espirituais. Não é precisamos, nós vamos fluir. A gente já flui, mas nós precisamos fluir intensamente. Queridos, é muito importante entendermos uma coisa. Eu e você não somos essa matéria que você vê. Não somos. Nós somos muito além disso, porque essa matéria, esse corpo físico, ele vai ficar aqui. Não sei se você já percebeu, mas ele já está se deteriorando. Não é verdade? Eu não sei se você percebeu, mas ele já não é mais o mesmo. A minha esposa, ela estava se admirando hoje da minha lindeza, né? Meu Deus, que homem! Mas está se deteriorando. Ela já disse: meu Deus, mas o que aconteceu com essa calça? Ela ficou mais larga? Está sumindo o homem, está emagrecendo. A gente vai ficando velho. O corpo não é mais o mesmo. Eu sei que você tem saúde perfeita, abundante na tua vida, no teu corpo. Amém? Mas saiba, esse corpo vai passar. Você pode até viver 120 anos, mas vai passar. O que permanece é o eterno, porque existe um espírito dentro de nós que é o nosso eu verdadeiro, o espírito humano, o espírito que foi recriado quando nós recebemos Cristo Jesus. Nós somos somos seres espirituais, e é interessante começar a pensar nessas questões, nessas coisas, porque às vezes nós tratamos a nossa vida na naturalidade, muito natural. Tratamos das coisas como se nós fôssemos viver aqui para o resto da vida, ou que uma hora vamos morrer e pronto, acabou. Não, queridos. Nós estamos aqui vivendo já, né? Temos aprendido isso. Nós estamos aqui vivendo já a nossa eternidade. O corpo vai ficar, o corpo vai para a terra, mas o nosso espírito vai para Deus, para a eternidade com Deus. Mas nós estamos vivendo a nossa eternidade, já construindo a nossa eternidade aqui. Os dons espirituais, os dons concedidos para o crescimento, para o avanço da igreja, para o desenvolvimento do corpo de Cristo, são dons espirituais. Eles estão numa esfera espiritual, mas para tocar aquilo que você vê. São invisíveis, é o movimento invisível das coisas invisíveis, mas que vão transformar tudo à nossa volta, as coisas visíveis, a matéria. Quando você orar por uma pessoa e o corpo dela for sarado, significa que as coisas espirituais que você não enxerga, mas que existem, elas estão tocando na matéria, no corpo.
Aonde existia naquela célula ali uma deformidade, aquilo se transformou, se regenerou. Por quê? Porque você, um ser espiritual, que transita nas regiões celestiais com Cristo Jesus, porque é assim que diz a palavra diz que Ele nos assentou com Cristo, amém? Quando nós recebemos Cristo Jesus, a Bíblia diz que nós estamos assentados com Ele numa posição de autoridade, nós estamos, em outras palavras, na quarta dimensão com Cristo Jesus, e desse lugar de autoridade, nesse lugar espiritual, nós fluímos e nós abençoamos o corpo de Cristo, nós abençoamos as pessoas à nossa volta. É o invisível tocando o visível, transformando o visível. Quando o Senhor está dizendo: ei, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos dons espirituais, é porque isso deveria ser natural para nós. Fluir nos dons espirituais deveria ser naturalmente para o cristão, porque nós somos seres espirituais. Nascemos de novo. Nascemos da água e do Espírito. Nascemos da água e do Espírito, nós fluímos espiritualmente. É sobrenatural. Paulo estava dizendo para aqueles irmãos: não sejam ignorantes quanto aos dons espirituais. O Senhor diz para nós essa noite: queridos, resgate, você que está aqui, não sejam ignorantes quanto aos dons espirituais. Existe dentro de cada um de nós algo muito precioso para abençoar, para transformar o ambiente à nossa volta. Amém? Então entendemos, queridos, que os dons, eles são para o bem comum. Tal como um dom natural abençoa uma comunidade, abençoa um corpo de trabalho, né, num local de trabalho, a tua habilidade, a diversidade das habilidades, das funções, elas abençoam um corpo local, assim também a diversidade de dons espirituais dentro da igreja abençoa e transforma o corpo local. É para um desenvolvimento saudável do corpo. É uma estrutura divina para cuidado do corpo. A Bíblia diz que Deus distribuiu, que é uma estrutura de Deus. Deus estruturou dessa forma. Ele fez desse jeito, para que houvesse o cuidado para com o corpo. Deus nos deu a mão, né? Ele nos deu esse membro para abençoar o corpo. Você precisa se lavar, você precisa se alimentar. Essa mão, ela abençoa. Ela tem o cuidado com o corpo. Os meus olhos, eles enxergam, eles não deixam que eu tropece. Os meus pés me levam para onde eu preciso ir. É para o bem do corpo, é para o cuidado do corpo. E Paulo, ele fala, né, mas todos são pés? Não, não são pés. Todos são mão? Não são. Todos são olho? Não, não são. Cada um tem a sua função. Na contrapartida ele fala também, né, ele diz: mas e se todos fossem pés? Onde, né, estaria? E se todos fossem olho, onde estaria o olfato? E ele vai continuando dizendo, fazendo essa comparação para que o nosso entendimento seja mais claro a respeito disso. Nem todos são pés, mas os pés são importantes. Nem todos são cabeça, mas a cabeça é importante. E Ele distribui como quer, visando abençoar o corpo. O terceiro ponto diz o seguinte, antes eu quero ler ainda mais uma passagem aqui nesse ponto 2. Como eu disse, né, eu estou ficando cada vez melhor, então os meus olhos estão melhorando aqui, eu estou quase enxergando agora. Enquanto os que em nós, isso aqui está em 1 Coríntios 12, 24, acho que é do 24 em diante aqui. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Que interessante, né? Então não é para a divisão. É nisso que Paulo estava falando para eles, porque eles
fluíam livremente, abundantemente nos dons, mas eles estavam ali, eles não estavam tendo um cuidado legal uns com os outros. Eles estavam fazendo ali uma disputa, uma divisão de quem era o melhor, de quem tinha o melhor dom. Qual era o dom essencial que não podia faltar, né? E daí por isso que Paulo faz a comparação com o corpo. Ele diz, olha, o olho é importante? É importante, mas sem olho não dá para, só com o olho não dá para viver. Você precisa ter as outras partes do corpo para viver saudavelmente. Né? A mão é importante? Sim, a mão é importante, mas ela não é mais importante do que os pés. Então é nesse sentido que Paulo está dizendo que Deus estruturou os dons para o serviço, para o bom desenvolvimento, para o cuidado uns com os outros. Então o dom que você tem, querido, pode ser uma pancada do dom. É para abençoar. Não é para se gabar. É para abençoar. É para abençoar o corpo. É para cuidar do seu irmão. É para cuidar do seu próximo, é para abençoar a vida dele. Você já viu que mesmo um dom natural, mesmo uma habilidade natural, vamos imaginar que você tem habilidade, né, com a culinária, amém? Vamos imaginar uma padaria então. Você tem uma padaria, você faz os doces, os pães, as coisas mais gostosas do mundo. Você vai comer tudo? Você vai fazer a padaria para você comer todos os pães, todos os mais diferentes pães do mundo? Não, você tem uma padaria, você tem uma habilidade para servir a uma comunidade. Toda vez que você abre um estabelecimento, você não está pensando somente em si, você está pensando em abençoar aquela comunidade, em atender uma demanda, uma necessidade, com o dom, com a habilidade natural que você tem. Você empreende para servir, não é assim? Você empreende para servir. Dentro dos dons espirituais, nós recebemos os dons e Ele distribuiu como quis para servir. Então, aquele dom que eu tenho e que você tem é para o serviço, é para servir a comunidade. Por isso o tema, descobrindo o meu lugar no corpo. Eu sou mão no corpo, então eu vou fazer a função da mão. Eu vou abençoar o meu irmão com a função da mão. Eu sou olho no corpo, então eu vou enxergar pelo meu irmão. Eu vou enxergar por ele, eu vou abençoar o corpo com a visão. Ah, mas eu sou perna, eu sou pé, eu sou músculo, eu vou servir a minha igreja, a minha comunidade nessa função. Eu vou exercer essa função para abençoar a minha igreja, para abençoar o meu corpo, para abençoar o meu irmão. Paulo diz, não é para a divisão, é para que não haja divisão. Ele estruturou dessa forma, para o cuidado de uns com os outros. Amém? E o terceiro ponto, então, que tudo isso se dá por intermédio do amor. Por meio do amor, eu coloquei assim o terceiro ponto, por meio do amor. Ou seja, tudo isso, sejam habilidades naturais, sejam as habilidades espirituais, elas se dão para o serviço. Elas são necessárias e elas foram distribuídas por Deus, elas foram distribuídas para abençoar, para que possamos prestar um serviço para atender a uma demanda do corpo. Mas isso é feito por amor. Se não for por amor, não faça. Se não for por intermédio do amor, não vale a pena fazer. Se não for fluindo no amor, não vale a pena. Olha só o que diz o último versículo desse capítulo 12, e aí então nós vamos para o capítulo 13. Acho que é 31, se não me engano, Gustavo. 12, 31. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Que coisa tremenda, né? Paulo estava falando com eles a respeito dos dons, explicou para eles todas as questões a respeito dos dons, mas ele disse algo, olha, eu vou mostrar para vocês um caminho ainda mais excelente. E aí nós vamos para o capítulo 13. Queridos, é um capítulo curtinho, então eu vou ler ele na íntegra com vocês, amém? Se você não fez o teu devocional hoje, então é uma bela oportunidade de você ler a Bíblia, amém? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor,
Serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias, olha só que interessante, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo, obscuro como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em partes, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. De novo, o maior deles, porém, é o amor. Podemos repetir juntos? O maior deles, porém, é o amor. Esse é o caminho mais excelente. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Queridos, esse é o caminho mais excelente. Qual é o caminho excelente? É fluir nos dons através do amor. É servir através dos dons, fluindo pelo amor. Paulo está dizendo o seguinte: o caminho excelente é quando eu faço, é quando eu descubro o meu lugar no reino, a minha função, e quando eu exerço a minha função servindo os meus irmãos através do amor. E aí ele fala as características do amor: o amor que não inveja, que não se vangloria, o amor que suporta as fraquezas dos outros, que suporta a meninice dos outros, o amor que se entrega em prol dos outros, o amor que faz muitas vezes as coisas contra a sua vontade, mas por amor ele faz porque é melhor para os outros. Assim nós fluímos na igreja do Senhor Jesus, no corpo de Cristo, por amor, servindo com os dons espirituais, operacionais, ministeriais, dons e habilidades naturais. Servimos ao corpo de Cristo por intermédio do amor. Esse é o caminho mais excelente. Amém? Com essa passagem eu encerro. Eu sei que é uma mensagem curta e eu gostaria de orar com você. Amém? Gostaria de um tempo de oração. E esse tempo de oração para que a ativação sobrenatural, do Espírito Santo, ele flua, ele toque as nossas vidas, e que essa palavra não seja apenas um lembrete, mas que ela tenha um start, um início de algo sobrenatural na tua vida, no teu ministério, na tua vida como igreja, como membro do corpo de Cristo. Amém?